Olá a todos, me chamo Jonathan Farias. Sou nascido e criado na região do Tocantins, mais precisamente na área rural de uma pequena cidade conhecida por Lagoa da Confusão. E foi na área rural dessa cidade que vi com meus próprios olhos que o demônio pode tomar várias formas. E nesse caso, ele tomou a forma de um lobisomem. Minha família parece ter o dom para atrair essas criaturas, pois todos têm uma história de avistamento ou relatos de ataques que foram passados depois de se depararem com essas criaturas que conhecemos por lobisomem. Por incrível que pareça, eu cresci acreditando que um dia eu seria o próximo a ver tal fera. Mas mesmo ouvindo tantas histórias, confesso que em meus pensamentos existia a incerteza se todas essas histórias que eram ditas e também contadas pelas pessoas que eu conhecia eram realmente verdadeiras. Minha infância foi comum, como a infância de qualquer jovem. Apesar de morarmos em um pequeno sítio à beira de uma estradinha de terra, eu tinha muitos amigos e sempre que podia, nós estávamos reunidos, andando pelas matas ou beiras de rio. Durante os dias de semana pela manhã, eu ia para a escola e tão logo chegava da escola, almoçava com a minha família e aí ia para o campo, ajudar meu velho pai em seus afazeres, cuidar da lavoura, tirar leite das vacas e manter nossa propriedade em ordem. Eram ensinamentos que meu pai me passava. Ele sempre me falava que ser organizado era o princípio de tudo para tudo dar certo. Nessa época também tínhamos uma velha carroça, que era usada todos os dias bem pela manhãzinha, para fazer a entrega de leite fresco para os moradores vizinhos ao nosso sítio. E durante a tarde, para fazer a entrega de verduras que cultivamos. Boa parte de tudo que era plantado em nossas terras era repassado em um pequeno vilarejo e também servia para o nosso sustento. Lembro-me de um fim de tarde, meu pai não estar muito bem de saúde e vir até mim me perguntar se eu seria capaz de fazer as entregas sozinho. Também me lembro de responder que sim. Então, depois dele me explicar onde as entregas seriam feitas, carreguei a velha carroça e segui meu caminho. Quando cheguei ao vilarejo, já era bem tarde, e depois de entregar toda a mercadoria, lembro-me que no momento em que estava saindo da pequena vendinha do Senhor Tobias, ele me recomendou para que eu tocasse direto para casa e não parar em nenhum lugar da estrada. Aquele homem parecia estar muito preocupado. E no momento em que eu me retirava de seu estabelecimento, escutei o resmungo de algumas pessoas que comentavam sobre o aparecimento de um demônio por essas matas. Isso mesmo, eles falavam de um grande demônio em forma de bicho. Como eu sabia que o caminho que eu tinha que fazer era muito longo, me apressei em voltar para minha casa. Mas de nada adiantou a minha pressa, pois já era noite quando saí do vilarejo. E tão logo passei a refazer a estrada, que era tomada por matas de ambos os lados, notei que parecia que alguma coisa vinha me observando e me acompanhando pela mata de aparar a estrada. O cavalo que puxava a carroça também passou a ficar bastante arredio e assustado. Então, quando eu já tinha feito um pouco mais da metade do caminho, acabei sendo surpreendido por uma enorme sombra que cruzou a nossa frente. E com isso, o cavalo acabou parando.
Por mais que eu insistisse para o cavalo continuar fazendo o caminho, ele nem se mexia. Parecia saber que algo muito ruim estava à nossa espreita. Então tomei a pior decisão naquele momento. Meu erro foi descer da carroça. Eu acreditava que o cavalo poderia estar machucado. E foi nesse momento que passei a escutar o que parecia ser resmungos misturados com rosnados que vinham da mata. Eu tinha a impressão que esses barulhos vinham se aproximando cada vez mais da onde eu estava parado. Rapidamente tratei de subir na carroça novamente, e quando fiz menção em dar a ordem de partida ao cavalo, eu vi o momento em que aquele demônio negro saiu da mata. Era um ser enorme. Boa parte de seu corpo era coberto por pelos. Parecia que andava sentado sobre as próprias pernas. Seus calcanhares eram alongados. Seus olhos eram de um tom amarelado opaco. E de longe, era fácil se notar seus dentes. Mas acreditem, aquele ser tinha os dentes tão grandes e completamente brancos que pareciam ser pintados com tinta. Eu que nunca dei uma chicotada no nosso cavalo, naquele momento, acabei acertando suas costas com apenas uma chicotada. Eu nunca vi nosso cavalo correr tanto, ainda mais puxando uma carroça. Aquele demônio passou a nos acompanhar pelas beiradas da mata. Meu medo era que a carroça não aguentasse o repuxo e acabasse se despedaçando. Quando finalmente eu estava chegando próximo à fazenda que eu morava, eu já conseguia ver que em frente à nossa casa, meu pai e mais alguns sitiantes estavam reunidos à minha espera. E no momento em que faltava poucos metros para chegar até a frente da minha casa, por mais uma vez aquele ser do inferno saiu da mata. Mas dessa vez, nosso cavalo não teve chance alguma. O lobisomem pulou sobre o seu pescoço e o nosso pobre cavalo caiu no mesmo momento. Com isso, a carroça acabou virando e eu fui lançado alguns metros à frente. Meu pai e aqueles sitiantes vieram ao meu socorro. Depois que a criatura matou o nosso cavalo, ela retornou para a mata e eu fui levado para casa. Estava com o corpo bastante machucado, e depois de minha mãe ter cuidado de mim e meu pai ficar vigilante por boa parte da noite, achamos melhor somente pela manhã retornar para tirar a carroça da estrada e também o cavalo. Então no outro dia, tão logo o dia começou a clarear, eu e meu pai fomos até o local do ataque. Mas tão logo nos aproximamos, notamos que havia um enorme rastro de sangue que ia em direção à mata. Aquele maldito lobisomem, durante a madrugada, retornou e carregou o cavalo para a mata, e lá saciou a sua fome por carne e sangue. Então tivemos o trabalho somente de recolher os pedaços da velha carroça. Meu pai, depois de todo esse acontecimento, nunca mais deixou que eu fosse ao vilarejo sozinho. Também paramos de fazer entregas à noite e nunca mais vimos esse ser demoníaco pela região que moramos. Depois de todo esse acontecimento, passei a acreditar ainda mais no sobrenatural, em forças demoníacas e também em demônios. O mal está à espreita de todos nós, e ele toma a forma de coisas aterrorizantes para nos afligir. Temos que ser vigilantes e andar sempre alertas, pois com a noite não se brinca. Agradeço por você contar o meu relato. Cordiais uivos a todos. Boa noite a todos. Me chamo Josué Galvão.
Tenho 45 anos e 25 anos de serviços prestados à mesma empresa. Meu trabalho não é o melhor e também não chega nem perto de ser o mais agradável, mas com muito respeito e carinho às famílias, sempre me dediquei a fazer o meu melhor. Sou agente funerário e meu trabalho é preparar o corpo para que as famílias possam estar velando e se despedindo de seus entes queridos. Não existe morte bonita. Para os que ficam, só lhe resta a dor da perda e uma saudade que corta o peito e nunca passa. Revelo a vocês que trabalho por tanto tempo nessa área e já presenciei muitas coisas difíceis de acreditar. Choro de criança, vozes de pessoas, objetos caindo ao chão. Tudo isso geralmente acontece no momento em que o corpo está sendo preparado para que seus familiares estejam o recebendo. Mas o que eu estarei revelando a vocês é algo que nos aconteceu no ano de 1997. Recebimos a ligação de uma família, conhecido como Família Martins. E através dessa ligação, uma mulher encomendava nossos serviços de ornamentação sobre o corpo da pessoa falecida. E para fazer esse trabalho, teríamos que nos dirigir até uma pequena fazenda, que ficava aproximadamente a 200 km da cidade que moro. Vocês podem até não acreditar em tudo que eu estarei contando a vocês, mas esse trabalho foi encomendado para uma pessoa dessa família, para uma pessoa que não se encontrava morta. Eu e meus companheiros de trabalho, tão logo desligamos o telefone, cogitamos entre nós que essa pessoa poderia ser desenganada pela medicina, ou até mesmo uma pessoa acidentada, e infelizmente tinha a data e hora certa para morrer. É difícil falar dessas coisas, então eu lhes pergunto, qual outra explicação teria sobre toda essa situação? Por aproximadamente 45 dias aguardamos. E quando foi uma manhã de sexta-feira, recebimos a ligação que aquele era o momento de nos deslocarmos até aquela fazenda. Dentro do carro, estávamos eu e mais 2 companheiros de trabalho. Por boa parte do caminho, conversávamos sobre o que nós poderíamos estar encontrando. E tão logo chegamos ao local, paramos o carro em frente a uma porteira. E não demorou muito para que um homem viesse até nós. Esse senhor se apresentou. Seu nome era Ivo. Esse homem era irmão da pessoa falecida. Depois de abrir a porteira e nos encaminhar à casa, ele nos chamou primeiramente para uma pequena sala de leitura, para nos falar sobre o trabalho que ele queria que fizéssemos. Eu fiquei espantado com algumas coisas que eu ouvi. Ele nos revelou que seu irmão nunca tinha ido a um hospital e também nunca tinha ficado doente, mas que de alguns dias até o dia de sua morte vinha apresentando comportamentos estranhos. E devido a esses comportamentos, seu Ivo acreditava que seu irmão poderia estar se envolvendo com coisas demoníacas. E por esse motivo, ele teria que ser enterrado imediatamente. Depois de ouvir tudo o que aquele homem tinha para nos falar, eu somente o perguntei sobre o cemitério, onde seu irmão iria ser enterrado, e também sobre o caixão. Então, nesse momento, ele se levantou e nos levou até a sala da casa. E tão logo nos aproximamos da porta, eu acabei visualizando o que parecia ser uma urna muito antiga. Por fora ela era feita de metal. Para ser exato,
parecia mais inox escovado. Também possuía 3 maçanetas em cada lado, e cada uma delas parecia ser talhada em ouro. Então, quando nos aproximamos da urna, para o nosso espanto, já existia um corpo lá dentro. E esse mesmo corpo parecia ter sido completamente enrolado com panos brancos. Não existia nenhuma parte daquele corpo visível. Nesse momento, eu e meus companheiros ficamos quietos e decidimos fazer o nosso trabalho. Então, naquele momento, fizemos o preenchimento da urna com flores e colocamos a renda sobre todo o corpo. Logo após termos feito tudo isso, entrou na sala que estávamos 2 senhoras. Em suas mãos elas tinham alguns galhos e cada uma segurava um copo. Então passaram a fazer algum tipo de oração em uma língua que eu desconheço. Também molhavam os galhos na água do copo e passavam sobre o pano que encobria o rosto do falecido. Então logo elas fizeram isso, a urna foi lacrada. Isso mesmo que vocês ouviram. A urna foi completamente lacrada. O corpo também não seria velado. E a família nos pediu para carregar a urna naquele momento e seguir até ao cemitério, onde o corpo seria enterrado. Para nós tudo isso era muito estranho, e ficou ainda mais quando chegamos no cemitério. O lugar era no meio da mata, completamente escondido. Não havia manutenção alguma do lugar. O mato tomava conta de tudo. E por incrível que pareça, sobre a vala aberta no chão, havia uma grande gaiola feita com aço puro. No momento em que o corpo estava sendo enterrado, eu acabei ouvindo algumas pessoas da família conversando sobre algo que poderia vir até aquele túmulo para buscar o corpo daquele homem. Confesso que no momento não entendi nada. Então aquela cova foi completamente tampada novamente. E ao redor do túmulo foi jogado sal grosso. Senhor Ivo nos pediu para passar a noite em sua fazenda. Como o dia já vinha se dissipando e não demoraria para que a noite viesse a tomar conta de todo o lugar, acabamos aceitando. Depois de algumas horas conversando com aquele senhor, ele acabou nos revelando o que aconteceu com seu irmão. Segundo ele nos contava, seu irmão andava por caminhos tortos e buscava satisfação carnal através de invocações malignas. Com isso, ele quase não passava mais as noites em sua casa. Chegava somente pelas manhãs, completamente sujo de barro e sangue. Foi descoberto que era sangue feito com sacrifício de animais, em rituais de magia negra. Então seu Ivo naquele momento nos falou que seu irmão foi encontrado pela manhã oposta à nossa chegada na fazenda, caído à porta da casa. Seu corpo estava completamente quebrado. Parecia ter sido mascado e depois cuspido novamente. Não existia uma gota de sangue em seu corpo, e nenhum corte que pudesse ter o levado à morte. Nossa família sabia que mais cedo ou mais tarde, isso iria acontecer. O trabalho de vocês estava encomendado para uma pessoa que ainda se encontrava em vida. Foi então que ele acabou nos contando algo difícil de acreditar. Nos bolsos de seu irmão foi encontrado alguns amuletos e também o que parecia ser vela derretida. Ele acreditava que alguma coisa poderia vir buscar o seu irmão durante a madrugada, e esse ser sobrenatural só poderia ser um lobisomem. Nesse momento ficamos bastante apreensivos, pois só tínhamos ouvido falar de tal criatura
através de histórias. Era difícil acreditar no que ele nos falava. Ele acreditava que tal criatura poderia retornar durante a noite para buscar o corpo de seu irmão. Então, por esse motivo, o seu corpo não foi velado, e sim enterrado rapidamente. Por um pequeno tempo, o silêncio tomou conta daquela sala. Tanto eu como meus companheiros de trabalho não tínhamos palavras para o que aquele homem nos contava. Foi então que aquele homem nos levou até ao quarto onde passaríamos a noite. E depois de algumas horas já terem se passado, acabei sendo acordado por gritos que vinham da mata ao redor da fazenda. Esses gritos pareciam lamúrias de alguém ou alguma coisa que gritava de dor. Lentamente me levantei da cama e caminhei até a cozinha. E para minha surpresa, seu Ivo e sua família estavam lá, todos de joelho ao chão, com suas cabeças abaixadas e pedindo para que o mal que estava ao redor da fazenda retornasse para o inferno e os deixasse em paz. Por um bom tempo aqueles gritos cortaram a noite, e aos poucos os mesmos eram ouvidos cada vez mais longe. Então aquele homem se levantou e caminhou em minha direção. Também acabou nos falando que a criatura não voltaria mais até aquele lugar, pois ela estava à procura de seu irmão. E vendo que ele não se encontrava mais naquela casa, ela acabou retornando para o lugar da onde veio. Aquele final de noite mais ninguém dormiu. E somente pela manhã, quando estava perto de sairmos da fazenda e retornarmos para a cidade que moramos, que todos nós fomos surpreendidos. Uma das filhas do irmão do senhor Ivo chegou chorando muito e pedia para que retornássemos até o cemitério. Algo muito ruim tinha acontecido. Então, depois de alguns minutos, acabamos chegando no local. O carro da funerária foi deixado para fora do cemitério. E depois disso, caminhamos até o túmulo. E, para o nosso espanto, o que vimos era algo totalmente sem explicação. A gaiola que existia sobre o túmulo estava com seus ferros completamente retorcidos. E, para a agonia da família e nosso espanto, a urna que o irmão do senhor Ivo estava se encontrava completamente rasgada. A família chorava muito. Muitos que estavam ali diziam que era tarde demais, que o irmão de seu Ivo tinha deixado esse mundo para viver aquilo que ele sempre buscou. Então aquele homem veio até nós e acabou nos falando que a urna não foi aberta, e sim rasgada de dentro para fora. Seu irmão acabou buscando tudo isso que estava acontecendo, e agora ele iria habitar lugares escuros, se alimentar de restos de animais mortos. Seu irmão tinha se tornado um lobisomem. Toda essa conversa nos deixou completamente confusos. Então aquele homem nos agradeceu pelo serviço prestado e se despediu de nós. Tão logo pegamos a estrada, durante todo o caminho ninguém falou nada. Somente depois de chegarmos na empresa, concordamos em não comentar nada sobre esse acontecimento com ninguém. Por esse motivo, não foi falado a cidade que moramos, nem a funerária que trabalhamos. Obrigado por contar o meu relato. Cordiais uivos a todos. Boa noite a todos. Me chamo Daniel Ribeiro, e o que estará sendo relatado através desse canal aconteceu comigo no ano de 1959. E nessa época,
Eu tinha 19 anos. Eu e minha família morávamos em um sítio que foi deixado por meu pai, no interior de Minas Gerais. Bem próximo ao local que moramos, existia outra pequena fazenda. E quem morava nessas terras era a mãe de meu pai, ou seja, a minha querida avó. Ela se chamava Rosa, mas eu o chamava de Vó Rosa. Suas terras ficavam a uns 4 quilômetros de distância das terras que moro. Até onde sabemos, depois do nascimento de meu pai, meu avô acabou ficando enfermo e, passado alguns dias, acabou vindo a falecer. Com isso, minha avó se tornou viúva. Nunca mais quis saber de se casar novamente ou ter outro companheiro em sua vida. Por muitas vezes, minha mãe tentou a convencer a vender aquelas terras e vir morar conosco, mas não tinha nada, nem ninguém que conseguisse a convencer de deixar aquele lugar para trás. Por ela ser sozinha e de bastante idade, minha família sempre estava a rodear. E quando eles não faziam isso, eu dava o meu jeito e ia até a casa de minha vozinha para lhe fazer companhia. Certa vez, tão logo eu almocei com a minha família, eu garrei um dos cavalos que existia em nossas terras e também falei para minha mãe que passaria o resto daquele dia e também a noite na casa de minha avó. Falei para que ela não se preocupasse comigo, pois eu iria jantar por lá também. Então minha mãe somente concordou, mexendo com a sua cabeça, e me pediu para não ficar facilitando pelo caminho que me levaria até a casa de minha avó. Tão logo a minha mãe me aconselhou, montei em meu cavalo e segui meu rumo. Essa época foi uma época muito difícil, pois sempre que chegava à casa de minha avó, tão logo entrava em sua humilde casa, eu sempre a encontrava sentada em um velho sofá, olhando para o teto. Havia uma velha escrivaninha. Sobre ela sempre ficava uma velha lamparina, que servia para estar iluminando toda a casa. Nessa época, não existia a rede elétrica onde morávamos. E por esse motivo, não tínhamos televisão. A única companhia que minha avó tinha era o seu cachorro, que se chamava Bob. Mas ela carinhosamente se dirigia àquele cachorro, o chamando de Fiinho. E por ser um cachorro manso somente para nós que éramos da família, Bob passava boa parte de seu tempo preso a uma corrente. E essa mesma corrente era presa em um cabo de aço que saía da lateral da casa de minha avó e ia até a próxima porteira de entrada de seu terreno. Depois de algumas horas proseando com ela, quando foi próximo às 5 horas da tarde, ela me convidou para ir com ela até a sua cozinha. Ela dizia que já estava na hora de mexer com as panelas. E também falava que saco vazio não parava em pé. Enquanto ela preparava a janta, eu conseguia sentir o cheiro dos temperos que ela usava. Aquele cheiro despertava ainda mais a minha fome. Mas notei algo que mexeu muito com a minha atenção. Desde o momento que cheguei em sua casa, tanto porta como janelas permaneceram fechadas. E com o fogão a lenha a todo vapor na cozinha, a casa ficava muito quente. Então a perguntei o motivo de toda a casa estar fechada. Ela acabou me pedindo: "Meu filho, deixe tudo como está." A forma como ela acabou falando comigo acabou me deixando pensativo. E passado um pequeno tempo, eu acabei a perguntando se estava acontecendo alguma coisa. E foi nesse momento que ela começou a me contar
que coisas estranhas vinham acontecendo de umas noites para cá. Ela falava de barulhos estranhos, na direção de um lago que ficava a uns 300 metros de sua casa. Então ela acabou me falando que a criatura que rondava próximo ao lago uivava horrivelmente, a ponto de parecer que não era desse mundo. Também falou que ela não queria me assustar, mas ela acreditava que era um lobisomem. Quando ouvi isso, acabei sorrindo e até mesmo acabei pensando que, devido à sua idade, ela já estava fantasiando coisas em seus pensamentos. Então falei para ela que poderia ser algum lobo que rondava o lago à procura de comida, ou até mesmo para matar a sede. Ela balançou a sua cabeça em sinal de negatividade e acabou me falando: nesses anos de vida que tenho, já ouvi todo tipo de bicho que anda por essas matas, inclusive lobo. E o que anda aparecendo lá pelas bandas da lagoa não é um ser desse mundo. Desse horário em diante, ela passou a segurar um terço em suas mãos. Eu terminei de jantar e a convidei para irmos para a sala. O horário também vinha passando rápido, e a noite já tomava conta de todo o lugar. Como eu já tinha feito aquele caminho por muitas vezes, eu não estava nem um pouco preocupado com o horário que eu retornaria para minha casa. Tão logo nos assentamos no sofá da sala, notei que minha avó estava segurando firme aquele terço. Também estava rezando baixinho. Então, para não a atrapalhar, resolvi ficar em silêncio. Passado algum tempo, comecei a ouvir barulhos do lado de fora da casa. Eram as correntes que seguravam o seu cachorro. Parecia que ele estava tentando se soltar das correntes para ir atrás de alguma coisa que ele estava vendo próximo à casa. Minha avó tinha por costume lavar as panelas e colocar sobre uma mesa para secar ao sol. E muitas vezes essas panelas passavam a noite sobre aquela mesa, que ficava em uma das paredes laterais do lado de fora da casa. Mais exatamente, próximo à casinha que o cachorro dormia. Foi então, para o nosso espanto, que conseguimos ouvir o momento que as panelas caíram ao chão e o cachorro ficou completamente louco, preso à corrente. Bob corria de um lado para o outro, pelo cabo de aço que ia da casa até a porteira. Nesse momento minha avó me olhou e fez sinal colocando a sua mão sobre a boca. Ela pedia para que eu ficasse em silêncio. Como eu tinha total liberdade na casa de minha avó, eu me levantei e fui passo a passo até seu quarto, pois eu sabia que embaixo da cama existia uma espingarda. Em seguida voltei para a sala e ali fiquei de prontidão, esperando que o que estava do lado de fora não entrasse para dentro da casa. Mas se isso acontecesse, eu estava pronto para atirar. O cachorro estava completamente sem controle do lado de fora, e próximo à porta da cozinha era possível ouvir os rosnados. Então eu comecei a ouvir que o cachorro de minha avó estava sofrendo com os ataques que sofria. Bob não teria chance alguma contra a criatura. E como eu sabia que minha avó tinha grande apreço por aquele cachorro, pois ele era o único companheiro que ela tinha, eu acabei caminhando até a cozinha. Minha avó nem percebeu, pois ela estava de olhos fechados, fazendo as suas preces e pedindo para o que estava do lado de fora ir embora para bem longe. Então, bem devagar, abri a porta e dei a volta na casa. Me faltava coragem de olhar pelo canto dos fundos da casa. Da onde eu estava, eu conseguia ouvir o som dos rosnados e também outros sons que a criatura emitia. Então, quando coloquei a espingarda no canto da casa e olhei o que estava atacando o cachorro, eu não pude acreditar no que eu estava vendo.
Aquele ser estava determinado a matar o pobre cachorro, e só não tinha feito isso ainda porque Bob conseguia escapar de seus ataques. Aquela fera andava como uma pessoa e parecia ser metade humana, e a outra metade era um ser animalesco, que no mesmo momento parecia um porco, também parecia outra hora um lobo. Não vou mentir para vocês, eu comecei a tremer das pernas. O medo tomou conta de mim. Depois de ter chegado até aquele ponto da casa, eu não tinha mais como voltar, pois a criatura poderia me ver. Então não somente eu, mas também minha avó poderia sofrer o ataque daquele demônio. E tão logo voltei a minha atenção à briga da criatura com Bob, eu vi o momento em que aquele ser demoníaco cravou os seus dentes sobre o corpo de Bob. Com isso, Bob começou a sangrar. Vendo que se eu não fizesse nada, aquela maldita fera iria matar o cachorro, mirei a espingarda na altura da cabeça da criatura. Então dei um grito. Com isso, aquela fera largou o cachorro e olhou em minha direção. E tão logo isso aconteceu, apertei o gatilho. O tiro foi certeiro, direto na testa da fera. Engatilhei a arma novamente e esperei o momento que aquele ser viesse em minha direção. E tão logo isso aconteceu, acertei mais um tiro, mas dessa vez no corpo da criatura. Aquela coisa rosnava de uma forma que parecia gritar de dor. Depois disso, corri até o cachorro e o tirei da corrente. Então o levei até a porta onde a minha avó estava. Tão logo entreguei o cachorro para minha avó, voltei minha atenção para aquele ser do inferno. Depois de ter se espojado no chão, acredito que devido à dor que sentia pelos tiros que recebeu, aquele ser se colocou sobre 4 patas e correu em direção ao lago novamente. E eu tratei de entrar para dentro da casa. Depois de estarmos todos em segurança novamente, eu passei boa parte daquela noite ouvindo a minha avó me xingar por ter se arriscado tanto. Então, no outro dia, depois de ter retornado para minha casa, contei tudo o que havia acontecido à minha mãe. E ela conseguiu convencer a minha avó a vender aquelas terras. Foi um povo da cidade que acabou comprando todo aquele lugar, mas também não pararam por muito tempo lá. Acredito que acabaram tendo alguma surpresa desagradável durante as noites. Hoje em dia, minha avó já não está mais entre nós, e aquele lugar está completamente abandonado, tomada pelo mato. Mas às vezes tenho a curiosidade de estar indo lá, para procurar saber se o povo que mora mais próximo da casa que minha avó morava tem ouvido, ou até mesmo visto, alguma coisa diferente. Cordiais uivos a todos. Boa noite.